E aí, pessoal, eu sou o Bruno. Te Eu peguei. sou a Laura Ladeira. Somos do podcast Família Tamo Junto. Estamos aqui com mais uma pessoa especial. Tá virando até Muito clichê, né? A especial. gente sempre fala pessoa especial. Mas porque são mesmo, né? São escolhidas a dedo. Esse é o nosso compromisso com conteúdos, com pessoas do bem, principalmente do bem, com competência técnica, com experiência. Então, e hoje a gente tá com a Cecília de Poff. Palmas Nossa, pra Cecília. Que honra. Falei com ela. Que honra recebê-la, A né? Cecília, eu vou falar rapidinho como eu conheci a Cecília. Foi no momento... A gente chegou a fazer alguns eventos juntos, na academia uma vez, né? Que a gente levou lá para um grupo para falar sobre disciplina positiva, se eu não estou errado. Mas a Cecília faz parte de uma vida. Se eu estou aqui hoje com saúde, bem, a Cecília é uma das responsáveis. Não estou falando que é a única, né? Que seria um peso muito grande que eu colocaria em cima dela. Mas foi uma das pessoas que me fizeram caminhar, né? Daquele todo o meu processo de separação, cuidou de mim e do Samuca. Graças a Deus estamos bem e te agradeço aqui para ficar documentado para a vida inteira, como ela foi importante para mim, com técnica, com gentileza e com acolhimento. Então, seja bem-vinda, Cecília. Ah, que alegria estar aqui, Bruno, querido, Laura. Para mim que é uma honra estar aqui. E, na verdade, Bruno, a gente se conheceu num café no Diamond Mall. Eu, você e Thiago, meu marido. Eu estava começando nas redes sociais e você foi super disponível. Ficou lá com a gente explicando como que você começou, toda a sua trajetória. E ali a gente saiu daquele encontro falando, nossa, que cara bacana e tal. Então, o Bruno é um amigo para a vida. A gente vai construindo junto, né? O Samu, que é um querido. Então, para mim que é uma honra estar aqui com vocês e eu espero contribuir de alguma forma aí com vocês, com as famílias. Queremos... Tamo junto. Tamo né? juntos. E é o que a gente falou, a gente quer a sua presença mais vezes, porque os assuntos que você aborda são assuntos da psicologia infantil e que tem tanta coisa pra gente abordar, né? E aí hoje, na hora de falar, meu Deus, de que nós vamos falar? É tanta coisa. É difícil, né? Tanta a gente dor, chegou a alegria. um foco, mais ou menos. Acaba que a gente vai acabar, né, falando de várias coisas. Mas, por favor, venha mais vezes para você poder auxiliar a gente, auxiliar as famílias, porque esse é o seu trabalho, né? E nas redes sociais você faz isso muito bem. As redes sociais têm esse poder, né, gente, de ajudar. Muita gente não tem condição de ir num psicólogo, levar um filho num psicólogo. Aí na rede, pelo menos ali, dá para ler alguma coisa, mas a terapia, a psicóloga, o consultório, ele é, para nós, essencial, né, Bruno? Com certeza. Faz toda a diferença. Contem comigo, pode deixar meu escaninho ali pronto, já com meu nomezinho, ó, que para bater ponto, tá? Combinado, Tô dentro. Combinado. Então vamos pegar um pouco, como o assunto é vasto, como que é o seu trabalho hoje, Cecília? Até a gente pega um ponto que é tão latente, que a gente quer dar prioridade com relação ao TDAH e essa massividade que as famílias estão impondo, rotulando as crianças. Bom, meu filho tem TDAH, não tem TDAH. É verdade. Como que funciona isso? Eu acho que... Então conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu dia a dia, e eu acho que a gente podia dar aí uma incrementada sobre esse momento, né, das crianças, do movimento que você tanto fala. Acho que é tão bonito e tão importante. Joia. Então, eu tô num momento de vida profissional, assim, que eu tô até numa certa transição, sabe, Bruno? Mas hoje, como que eu atuo, né? Eu atendo crianças no consultório presencialmente, mas com horários bastante restritos, porque o meu trabalho prioritário é com a mãe e com o pai. São orientações que eu tenho feito muito online, porque o que eu tô percebendo... de verdade, assim, de 95% das famílias que entram em contato comigo, eu nem chego a ter contato com a criança. Eu faço sessões, isso na minha amostragem, tá? Não é nada científico ali, de nenhum estudo, mas eu faço um trabalho com essas famílias, algumas sessões para ajustar rotina, para ajustar a comunicação, para ajustar, fazer um mapeamento da vida da criança, porque o que eu percebo... Esse ano eu comemoro 20 anos de formada, né? É uma caminhadinha boa aí. Então, você estudou com o Vivaldi, né? Sim, Meu psicólogo. Sim, formamos juntos. E então tem 20 anos que eu atendo, porque eu comecei na faculdade com supervisão, né? E então tem 20 anos que eu atendo crianças, que eu atendo famílias, e agora está muito evidente para mim que cada vez mais que as crianças, elas desenvolvem o que eu venho chamando de sintomas comportamentais. Ela desenvolve algo ali no corpinho dela, no comportamento dela, para responder a algo do contexto, muitas vezes. E quando a gente cuida desse contexto, ajusta a rotina, o contexto, a comunicação, aquele sintoma comportamental, ele tende a diminuir ou desaparecer
quando é o caso só de ajuste. Mas, obviamente, tem aqueles 5% ali que precisam de um acompanhamento. Na minha amostragem, repito, tá? Claro. Que precisa de um acompanhamento, que a gente, às vezes, vai fazer uma investigação com outros profissionais também. Mas é a minoria da minoria. Impressionante. Então, assim, as pessoas chegam com muita sede, dá um jeito no meu filho. Eu falo, opa, primeiro vem cá. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Como é que tá aí a vida, né? E a gente vai mergulhando e a criança, eu falo que eles são mestres, né? Pensa no Samuca, né? Na sua filhotinha, nos seus filhotinhos, né? O Ian e a Mel, eles sinalizam pra mim o tempo todo, quando eu não tô bem, quando as coisas lá em casa estão fora do eixo, como que eles sinalizam? Desafiando, começa a roer uma unha, né? O Ian apareceu com a boca toda ferida há um tempo atrás. Dor de barriga. E quando eu fui ver a boquinha ferida do Ian, era de nervoso, eu fui lá pro espelhão, pro banheiro. Peraí, como é que eu tô? Tava uma pilha desconectada dele, focada em outras coisas, e vai pro corpinho, né? Então, eu tô num movimento muito grande, né? Você perguntou aí, né, Bruno? De levantar a bandeira pra gente ir com calma com as crianças, sabe? E com calma nos diagnósticos, e com calma na medicação. Tem criança que vai numa sessão com um profissional da infância, em uma única sessão de 20, 30 minutos, uma criança de 3, 4 anos sai com um diagnóstico, uma prescrição de uma medicação tarja preta, e a mãe dá. Meu Deus. E isso é muito assustador, né? Eu falo que os pais e as mães hoje, eles são e estão reféns de profissionais que desconhecem a infância, e são profissionais da infância, que desconhecem desenvolvimento infantil. Que loucura. O que eu vejo, assim, que é grave, né? Só antes de vocês continuarem, porque isso é muito grave. Eu vejo esses profissionais da infância estudando muito transtornos, sabem de cor, sintomas dos transtornos, mas esqueceram da página 1, da página 2, da página 3, que é desenvolvimento infantil, o que é esperado em cada fase, como que a criança se comunica, o desenvolvimento emocional, como que ela se expressa. Avaliar os pais, que você tanto falou, né? Que a relação, a construção. A casa, né? Sim. Nossa. Assim, esse é um tema muito difícil para mim. Não se assuste se meu olho marejar, se caírem lágrimas, porque é muito sensível, né? Muito. É muito sensível. Eu, particularmente, fui diagnosticada de TDAH, e foi um diagnóstico que foi muito bom para mim, porque ele tirou meio que uma culpa de muitos anos de, nossa, Laura, você é desligada, nossa, Laura, você é desorganizada. Nossa, os rótulos. E que eu acreditei neles, né? Talvez quando a gente tira esses rótulos, até os sintomas de TDAH vão diminuindo na gente, né? Eu sei lá. E eu tenho muito medo de estar transferindo isso para minha filha. E eu confesso, inclusive já falei com ela. Falei, eu acho que você tem TDAH. Meu Deus, que tristeza. Porque sem conhecimento, às vezes do desespero, a gente faz coisas que, infelizmente, a gente não sabe. Sim. E eu tô rotulando a minha filha também. Às vezes eu falo com ela, nossa, você é muito bagunceira. E, meu Deus, repito o que me fez tanto mal e repito para ela. Então, assim, tô aqui falando para todo mundo que eu erro, mas hoje tô buscando ajuda, tô com uma psicóloga com ela também, e tá me ajudando muito nisso. E você falou uma coisa chave, rotina. É uma coisa que eu, com TDAH, tenho a maior dificuldade. Isso interfere no comportamento da criança. E aí acabo que ela também, se eu não tenho uma rotina para mim, como é que eu vou ter para ela? E aí talvez eu tô rotulando ela de uma coisa que eu não tô conseguindo prover para ela, que é a rotina. Então, assim, o que você falou de tratar os pais... Em primeiro lugar, durante um bom tempo. Não é? Depois que a gente convoca a criança, assim, a não ser que tenha algo... Por exemplo, o Bruno já abriu aqui, né? A questão familiar dele. Tava num processo de separação doído. Não, traz o Samuca aqui, deixa eu escutar, deixa eu ver como é que ele tá. A não ser que tenha algo, assim, latente, né? Que a gente sabe que tem uma perda, que tem um... Mas primeiro é com os pais. Só que você traz uma coisa tão importante, Laura, tão. Um dia chegou uma pergunta para mim, lá no meu Instagram, que foi muito importante para eu parar para pensar até como eu trago isso para o mundo, né?
Cecília, por que você é contra diagnósticos? Por que você é contra medicar uma criança? Por que você é contra o trabalho multidisciplinar? Eu falei, uau, eu tenho que tomar cuidado com como eu trago, né? E, na verdade, quem escuta a minha fala por inteiro, eu abarco isso. Mas, hoje em dia, as pessoas não escutam a fala por inteiro. Elas pegam o recorte, por exemplo, da minha palestra do TEDx, de 18 minutos, ela pega o de 30 segundos. E aí ela fala que eu sou contra diagnóstico, né? Mas vamos frisar aqui, então, né? Isso, né? Um diagnóstico bem feito, precoce, ele é sensacional. Mas precoce é diferente de apressado. O que é precoce? Quanto antes, se uma criança tem de fato TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser com sintomas desatentos, agitados, prioritariamente desatentos, prioritariamente agitados, ou as duas coisas, vamos supor que ela tenha. Quanto antes a gente identificar, melhor, porque a gente vai proporcionar intervenções adequadas. A escola precisa abrir um espaço para essa criança diferente. Sim. Pode ser que ela precise de uma medicação. Quanto antes, melhor. Sim. Você contou da sua história. Sim. A carga, o tanto que você já não deve ter pensado, nossa, eu sou péssima. Nossa, lá, tá vendo? Não dou conta, lá vem eu. E aí isso gerou traumas terríveis hoje, né? Fez falta. De não acreditar em mim. É terrível. Fez falta o diagnóstico. Demais. E um diagnóstico precoce, bem feito, ele não é apressado. Ele demanda um tempo, ele demanda um ajuste familiar, ele demanda várias idas na escola, ele demanda vários ajustes. Por exemplo, vou contar um caso real que eu acompanhei ano passado. Chegou para mim uma criança em março. A queixa da escola era, olha, tem alguma questão com essa criança. A gente foi fazendo, eu, a família, a escola, fomos fazendo ajustes com a família, na escola, eu acompanhando a criança, até outubro. Sentamos de novo. A criança continuava tendo prejuízo na autoestima, na relação, porque vinha algo no comportamento que as crianças se afastavam. Ela não produzia, então ela se sentia mal. Então a gente falou, muitos impactos negativos com tantos ajustes que a gente vem fazendo ao longo desse ano. Vamos investigar. E aí fomos encaminhou para um psiquiatra infantil, para um neuropediatra. A gente fez uma bateria de visões ali para a gente falar, olha, essa criança precisa de uma medicação, de uma intervenção, não só. E aí ela começou a tomar medicação e foi sensacional. Vira outra criança, né? Agora, olha que irresponsabilidade, essa pressa. Os adultos falam que criança é imediatista, eu discordo. Criança degusta a vida. Tá chovendo. Nossa, vamos, Mel, vamos, Ian. Peraí, mamãe. Olha, Ian. Eles vão acompanhar a gotinha de chuva no... Come rápido, eles come rápido, come rápido. Olha, mamãe, essa batatinha aqui parece com um barco. Olha, vai, menino, come isso. A gente apressa a criança, né? Eles aprendem a ser imediatistas na convivência com o adulto. E o que acontece? Adulto quer sossego. Meu filho não para, na escola não para. Opa, aí vai lá no doutor internet aqui, digita 3, 4 comportamentos, pronto, meu filho tem isso aqui. Vão medicar. E aí dopa os meninos. Nossa. Esse que é o problema. Eu não sou contra diagnóstico, eu acho sensacional. Eu sou contra e acho abominável profissionais apressados, que têm o ego inflado, que quer... um dia eu estava na praça e escutei uma mãe assim, nossa, fulana, você não vai acreditar. Eu fui num neuropediatra que em uma única sessão, assim, em 20 minutos, ele já resolveu tudo. Aí eu falei, fui chegando perto dessa mãe, deixa eu fazer uma amizade aqui. Imagina, Cecília. Nossa, respirei fundo. E não é assim que a gente lida com criança. O cérebro está em formação, elas respondem como a gente está. Quando eu não tô bem, a Mel e o Ian, eles quebram, a casa vem abaixo. É irresponsável eu fazer dos meus filhos o meu para-raio, né? E a gente faz isso, eu também erro, tá, Laura? Você falou que eu erro, eu falei, ontem eu dei um gritão lá em casa, um gritão. Aí o Ian, mamãe, você foi grosseira. Eu falei, que fofo, fui, desculpa, filho, mas hoje eu não tô boa. Ainda falei grosseira de novo. Então, como é legal, né? A gente ser transparente com os filhos. Até pra mostrar pra eles que é normal ficar nervoso, né? Claro, é humano. Que é humano, né? Se até você fica nervosa, então quem sou eu? Tô feliz demais. A questão é voltar lá, falar, filho, vem cá. Né? Mamãe, eu tô cansada, tô mal-humorada, desculpa. Meio que você valida os sentimentos dele fazendo assim, né? Poxa, então se o dia que eu gritar com a minha mãe, pode ser que eu esteja nervoso, pode ser que eu esteja cansado, pode ser que eu esteja sentindo... Aí acaba identificando nele mesmo,
aquele seu comportamento, poxa, minha mãe ficou assim esses dias. E ela falou porque ela estava cansada. Isso. Será que eu só tô cansado também? Pode Isso. ser, então eu não vou gritar. Ou vou gritar. Né? Ou vou gritar, a gente nomeia, eles vão aprendendo e eles nos Nomear. ajudam. Os meus Ajuda. filhos hoje me ajudam a voltar pro eixo, Isso. né? Por que eu falo isso? E aí, voltando para você, né, Laura, que você falou que você ficou emocionada, e aí eu me sinto um pouco responsável para cuidar disso aí também. É sobre olhar para o contexto também. Você já buscou ajuda, né, para olhar para sua filha, para olhar para você. Pode ser que ela não tenha nada de TDAH, mas tem uma dor no seu coração, né? Que você precisa cuidar dela. A gente, às vezes, transborda nos nossos filhos as nossas questões. Eu também faço isso. Infelizmente, né? Se a gente conseguisse abstrair, né? Nossa. Não é infelizmente, tá, Laura? Não. Eu uma vez escutei uma frase do Alexandre Coimbra que fez tanto sentido pra mim. Ele falou, não teria algo mais ou menos assim, tá? Não decorei não. Não teria nada mais danoso para uma criança do que ter diante dela um pai e uma mãe perfeitos. Isso é danoso, porque ela nunca vai alcançar, né? Então, assim, Olha, que lindo é sobre isso. filha. Sabe, todas as vezes que a mamãe falou isso, eu vou repensar. Porque não tem nada disso. A gente não continua sendo você. A gente tem como, sempre tem tempo de resgatar ali essa conexão, entende? Nossa, essa frase é muito bacana Essa mesmo. frase, ela me marcou pra Muito vida. forte. O Alexandre Muito Coimbra, ele é um psicólogo, né? Ele é Eu não sei se é a psicólogo. formação dele, só sei que é um cara que realmente ele traz uma bagagem muito importante. Ele é psicólogo, trabalha com abordagem familiar, ele é sensacional. Ele é. E voltando, né, para o TDAH, que é um tema que eu já te falei, né, que me marca muito e é muito em alta, né? A gente até comentou, tá muito em alta, tá se falando muito, não se falava muito antes, né? O TDAH, ele é marcado por características que são facilmente confundidas pelas pessoas que não têm esse transtorno. Por quê? O que é o TDAH? A pessoa pode ser muito desorganizada, muito esquecida, muito impulsiva. E dentre nós, quem não é? Difícil, né? É muito comum você conhecer pessoas desorganizadas, muito comum, pessoas Com agitadas, foco, muito pessoas. né? Na criança, a mesma coisa. Que criança não é agitada, meu Deus? Que criança não é bagunceira de chegar, de jogar o tênis em qualquer canto? E vem muito, talvez, da casa, né? Eu conheço, por exemplo, tem um amigo meu que é super organizado. O filho é super organizado. Mas por quê? É óbvio, ele vê o pai colocando o tênis no lugar, ele vai colocar. Eu já chego, já deixo meu tênis no canto. Mas hoje eu tenho a autorregulação, aí eu vou lá, opa, tem que colocar no lugar. Mas minha filha não, ela me viu a vida inteira sendo bagunceira, então ela também é. Então, às vezes eu estou rotulando ela, e às vezes nem é do transtorno, né? Então, eu queria colocar aqui, que inclusive, como é que fala? De 50%, gente, de genética. Tem a genética, né? Se você tem TDAH, seu filho vai ter TDAH. Nem sempre. Nem sempre. Então, pra gente estar atento ao ambiente, porque se eu conseguir melhorar o ambiente para minha filha, com a minha melhor organização, com uma rotina melhor, esses sintomas vão diminuir nela. Então, talvez, aí sim, depois que eu melhorar o ambiente familiar, aí é que eu vou conseguir ver, né, nela se realmente ela pode desenvolver um transtorno ou não. Eu costumo falar, gente, que para eu descobrir esse transtorno, é difícil, porque é muito confuso, vários sintomas parecidos, mas tem uma coisa que é característica de quem tem TDAH. A vida é uma bagunça. A minha vida é uma bagunça. Por exemplo, eu ontem tinha que entregar um vídeo e eu comecei a fazer esse vídeo de manhã e o cara tava me cobrando. É tudo em cima da hora. E aí eu chego atrasado. Aí ontem, quando foi 1h15, eu esqueci de mandar o almoço para Sofia. Gente, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Liguei na escola chorando. Não, nós já demos o almoço para ela. Mas aquilo ali para mim foi uma culpa, um negócio tão grande. Mas às vezes, eu não dou conta da parte da organização, do me preparar. Eu deixo tudo para em cima da hora. O Bruno, às vezes, me manda os conteúdos. Eu tô lendo aqui no carro. Eu poderia ter lido ontem, poderia ter lido anteontem. Mas acho que junta também o nosso dia a dia, que é puxado. Também. Por isso que é confuso o diagnóstico. Sobrecarga. Por isso que é confuso o diagnóstico. Porque hoje em dia todo mundo vive numa loucura.
Sabe o que eu, pegando um gancho de tudo que você está trazendo aí, né, Laura, que está passando um filme aqui na cabeça, acho que dá pra gente ficar aqui 3 horas e meia falando, assim, pós-pandemia, o que eu imaginei enquanto psicóloga infantil? As escolas vão dar um tempo para as crianças, as famílias vão dar um tempo para as crianças, vai ser um ano assim, né? Só que, pelo contrário, a quantidade de criança encaminhada já num lugar, já com um pré-diagnóstico e profissionais validando, medicando, assim, chegando para mim, uma coisa absurda. É uma indústria, né? Absurdo. Eu comecei a pesquisar mesmo, comecei a buscar artigo científico sobre, especialmente o TDAH, assim, aumento nos casos. Eu fui lá pesquisar. E aí peguei alguns artigos, e um que me marcou muito foi assim, que detectou um artigo publicado em 2009 aqui no Brasil, que foi detectado, 2009 não, em 2019. Foi detectado um boom nos diagnósticos de TDAH, isso antes até da pandemia, né? E aí eu fui entender por quê. E pós-pandemia, acho que se tiver um estudo agora recente, vai identificar ainda um aumento ainda maior. Um dos motivos é porque hoje, se tem mais conhecimento sobre o transtorno. Então, quando a gente tem mais conhecimento, a gente identifica mais crianças, ok, né? Se lá na sua época, quando você era criança, não tinha esse conhecimento, era só a Laura bagunceira, desorganizada, lá vai a Laura. Hoje em dia já tem, essa criança tá assim, peraí, vamos buscar uma informação, vamos buscar uma ajuda? Então, quando a gente tem mais estudos, mais pesquisas, isso é maravilhoso. Ajuda demais. Só que nessa pesquisa estava isso, em vários outros que eu li, e na minha prática cotidiana. O que está acontecendo? Uma banalização nos diagnósticos, né? Diagnósticos apressados. Qual que é a questão? Uma confusão. As pessoas, tanto nas escolas quanto profissionais, pegam ali criança desatenta, desorganizada, que não consegue ter autocontrole, o tripézinho do TDAH. Pronto. E que eu acabei de falar. O que você acabou de falar. Não é desatenta, bagunceira? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma criança que chegou para mim já nesse pré-lugar, né? Especialmente no comportamento mais agitado, mais intenso. A gente foi fazer um mapeamento, né, de vida familiar. Era uma criança que ficava todos os dias, de 7 a 11, na tela, no celular, na tela. E aí, na hora que ia para a escola, ela ia já insana, né? Porque com aquela necessidade de colocar para fora aquela energia, impaciente com o outro, impulsiva, não consegue focar, então não consegue se conectar com o outro. Já chegou para mim com suspeita de TEA, né? Transtorno do espectro autista, e TDAH. E eu falei, peraí, gente, vamos ajustar isso aqui. Em menos de um mês... Nossa, Cecília, juro, em menos de um mês, parece outra criança. Eu falei, você entende? E o profissional que não olha para isso, esse foi um caso bem simbólico, assim, né? Bem gritante. E tem outros milhares. Não é sempre assim. Algumas vezes, sim, tem. E quem que é a criança do movimento que eu venho falando muito? É essa criança que tem uma necessidade real de movimentar e de experimentar para além. Quando a gente compara com outras crianças. Lá em casa eu tenho uma Mel de 7 anos, que é a criança que senta. Ela almoça, organizada, tudo impecável, escova os dentes. Ela é a criança... Aí chegou o Ian, tem 4 anos. Ele dá 2 garfadas, corre em volta da mesa. Semana passada a gente estava almoçando, eu falei, gente, cadê o Ian? A hora que eu olhei pra frente, tinha um vidro, tem um vidro assim na minha casa. Tava ele lá fora fazendo carinho na Cleo. Falei, Ian, cara. Aí ele veio, lavou a mão, deu mais 2 garfadas. E não, ele não tem TDAH. Ele é uma criança, tem uma necessidade de movimentação. Ele produz, ele desenha, ele aprende, ele lê, ele foca. Mas ele tem uma necessidade de movimentação e de experimentação que o mundo adulto não sabe ainda acolher, né? E compreender. Ou tem paciência, né? Não tem porque paciência. Porque tá saindo da rotina, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho que fazer aquilo. Dá trabalho, né? vai Muito sujar. Mais fácil. Vai sujar roupa, já acabou de tomar banho, vai movimentar, Exatamente. vai correr. Roupa se lava, né? Roupa se dá um jeito. Claro que você tá indo pra uma festa, tudo tem um acordo, claro, né? tem um bom senso. Não é falar que o Samuel tá todo engravatado, que vai pular igual um poço de lama. Não, cara, fica ligado aí, mano. Depois você brinca, fica direito, tá ligado? Então, a gente usar o bom senso dos dois lados, né? Saber que pode brincar, mas que logicamente tem seus limites. Vai começar a chover, cara, vamos pegar nossos carrinhos de rolimã, vamos embora. Papai, não. Cara, é embora.
Então a gente joga muito nas crianças as nossas dores do dia a dia, né? De ter que ser rápido, de ter como almoçar. Hoje talvez a questão lá de casa é a comida, né? A demora para comer, eu fico assim, cara, vamos comer, cacete, a gente tem que sair, tem não sei o quê, tem que jogar bola, tem que fazer escolinha. Então, assim, acho que o que mais me dói hoje trazendo um pouco da minha dor também, é a questão do comer, do almoçar, né? Que demora demais, colherinha por colherinha. Esse cara tá fazendo sacanagem, não é possível, cara. E ele é tão legal que ele come primeiro o básico, que é tipo arroz, feijão, carne, aí acaba e ele pega a salada. A salada, de vez em quando, ele come, gente, ou ele joga dentro do suco. Mentira! Joga, faz tipo um coquetel com os tomates. Gente, mas que chique, hein? Mandou pra dentro, tá certo. Pelo menos ele tá comendo salada, que isso? Então é o tempo dele, fantástico. Que muitas vezes a gente fica pé da vida. E a questão do estudar também. O Samuel teve muito problema com matemática, né? Então, acho que eu e a Tereza, mesmo quando a gente estava separado e junto, então nesse caso a gente nunca se separou com relação ao Samuel. Teve as tretas que a Cecília acompanhou e tal, que é normal, se não tivesse, tava estranho, né? Não tem tava treta, estranho. tava esquisito isso aí, ó. Mas em termos da educação do Samuel, a gente foi muito leve. Talvez a Tereza até pegue um pouco leve, assim, pô, Samuel, você não vai conseguir passar, tudo bem. Eu falei, não, Tereza, tudo bem, não tiraram 100, né? Mas tem que passar, né? Então a gente sempre tem esse diálogo legal, mas não com essa cobrança que os pais vão colocar, que meu filho estuda no colégio, blá, blá, blá. Nossa, hoje tá demais, 100% né? do Enem. O menino tem 8 anos, já tô falando de Enem. Vai existir Enem lá na frente. Então, a parte de educação também, o Samuel, graças a Deus, conseguiu passar em matemática, mas é algo que a gente já vai começar a trabalhar em janeiro, para que não comece a quarta série perdido, né? Então a gente vai tentando fazer. Não pressionamos tanto, mas em janeiro, provavelmente, a gente vai botar ali algum tipo de atividade para aguçar a matemática, mas de uma forma mais divertida e tal, para não chegar na quarta série, que é mais puxado, pesado, chegar, né? E ter toda a dificuldade. Então, não é fácil, né? Mas... Não. E você falou uma coisa aí, Bruno, que eu sempre trago também, né? Uma criança que se movimenta muito, ela vai incomodar. Isso é um fato. Vai incomodar. Por quê? Porque demanda que a gente saia da zona de conforto, né? E só que as nossas crianças não estão aqui para se ajustarem às nossas expectativas, porque a gente tem inúmeras, né? Então, para se ajustarem, corresponderem, eu queria que o meu filho fosse assim, fosse bom em matemática, passasse em tudo, fosse organizado, comesse rápido. Lá em casa, eu tenho 2 opostos, tá, Bruno? O Ian, que almoça em 5 segundos, e a Mel, que assim, eu sento, o Thiago também, fica olhando, ela tá lá cantando, fazendo sanduichinho com a rúcula, o alface, tomate, falo, Mel, tipo um tangrão, Mel, não é te apressando não, tá, filha? Mas assim... Vamos almoçar? Né? Vamos. E, então, assim, são 2 universos. Cada criança é um universo particular que se apresenta pra gente, né? E o mundo adulto que anda adoecido, desconectado do que é essencial, porque o essencial é muito simples, projeta na criança, não só... Você falou uma coisa que é bacanérrima também, Bruno, assim, a gente joga para os nossos filhos as nossas questões de hoje, mas a gente também transborda para eles as nossas feridas. Eu não podia brincar, meu filho, vai filho, fica... Tem mãe que, quando às vezes eu posto uns vídeos do Ian na terra, pintando, Cecília, me dá vontade de correr aí e limpar seu filho. Teve uma que escreveu isso. E aí, não, mas assim, ela desabafando, né? E aí eu perguntei pra ela, como é que era quando você era criança? Não podia. Aí ela... nem sonhar. E aí ela ainda escreveu, eu lembro que um para-casa a gente tinha que colorir o coelhinho da Páscoa e sem querer eu borrei, a minha mãe rasgou o meu para-casa e me levou na professora. Então, olha só. Como é que marca, né? Não é? A gente projeta nos nossos filhos, transborda para eles a nossa pressa, a nossa desorganização, a nossa frustração com a gente mesmo, com a vida, com não sei o quê. Que a gente recebeu, né? E o que faltou. Ou que a punição que a gente, né? Bebemos de uma fonte, o natural é que isso transborde. Só que a gente tem que ter uma consciência de, opa, o que é meu, o que é do Ian, o que é da Mel. E é dificílimo fazer isso. Dificílimo. Tipo os pais que tiveram poucos brinquedos, aí acaba comprando demais, né? Compensando, né? Compensando a falta de tempo, compensando que, eu não tive carrinhos, não tive, então meu filho vai ter tudo agora. Aí compra uns carrinhos elétricos de 10 conto pelo carro. Não sei se vocês compraram, mas... Jamais. Eu faço tudo de papelão. Tá ligado, tô enchendo o saco. Então, vou contar uma questão minha também. Vocês compartilharam coisas pessoais, né? Eu, Cecília, fui uma criança que me senti, em muitos momentos, muito desamparada emocionalmente. Minha mãe e meu pai foram os pais que deram conta, né? Me amaram do jeito que deram conta, mas eu muitas vezes me sentia sozinha.
muitas vezes, sozinha, desamparada emocionalmente. E eu me pego em vários momentos blindando. Eu falo que eu tenho um pezinho na superproteção emocionalmente falando com a Mel e com o Ian. Pode subir na árvore, pode pular aqui, mas se eu vejo num contexto social, por exemplo, a Mel querendo brincar com alguém e alguém tipo vira nas costas, aquilo pra mim falta eu pular pra querer ajudar. Né? Então, assim, se eu vejo um dos meus filhos, sua, não né? vou brincar com você, acessa a minha dor lá na alma, que eu falo, o quê? Eu tenho que pensar, calma, Cecília, não vai, não pula, deixa ele resolver. Então, só pra dizer que isso diz da humanidade que nos habita, né? A gente, quando põe um filhote no mundo, não é a razão que vai tomar conta, não é a nossa emoção, é a nossa história, são muitas questões. E a criança que se movimenta, a criança que não corresponde ao que a educação tradicional zona espera, é uma criança que muitas vezes ela é, me fugiu a palavra que eu sempre, ela é massacrada, ela é descaracterizada. Não, desse jeito você não vai ser. E eu também atendo adulto no consultório, eu sempre falo isso. E não é raro eu escutar assim, Cecília, eu não sei do que eu gosto, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei. O que você gosta de fazer? Não sei. Passei a vida fazendo o que o outro falou que eu tinha que fazer. E olha só. E aí a criança quer explorar, quer fazer as experiências dela. Não, vem cá, porque você tem que fazer isso aqui. Aí lá na frente, quando ela vai buscar propósito de vida, entregar para o mundo algo, mas entregar o quê? Não sei. Tem que fazer um resgate e dar um trabalhão, né? E se a gente pudesse... Peraí, deixa eu ver. Quem é o Ian? Quem é a Mel? O que eu dou conta de proporcionar para essa criança como ela é? Quem é o Samuel? Como chama sua filha? Sofia. Deixa eu ver esse universo que é Sofia. Porque os nossos filhotes vieram aqui para entregar algo para o mundo. E não é boletim. Boletim é pelo amor, né, gente? E não é primeiro lugar na faculdade, da blá, blá, blá. Não. Eles vieram para entregar alguma coisa para o mundo. Né? Nossa Senhora! A gente poderia ficar horas, já seu escaninho ali vai ficar com certeza. Pode pintar, deixa eu ver, de amarelo. Adoro amarelo, meu escaninho vai ser o amarelo. Nós vamos preparar uns lencinhos para quando você vier. Por que lencinho? Nós somos muito imperfeitos, né? Somos. E como que a gente faz? Porque nem todo mundo tem uma Cecília em casa, nem todo mundo tem o acesso a um curso de psicologia, nem todo mundo quer acessar essa dor que dói, né? E a gente erra com os nossos filhos o tempo inteiro. Como que eu vou fazer errando para fazer a Sofia ser uma criança feliz, amando, mostrando amor, porque isso eu faço. Mas eu erro o tempo inteiro. E a gente não vai parar de errar. A gente pode até tentar, né? Eu tento, eu busco, eu tô tentando, eu tô fazendo isso daqui pra gente mudar, mas eu erro o tempo todo. E nossos pais erraram e a gente os ama. O que você fala para as pessoas que estão nos ouvindo, assim como eu e todo mundo? Como falo até pra mim, se tivesse um espelho aqui, eu ia falar pra mim, porque ontem foi um show de horrores lá em casa. Eu gritei, eu perdi a paciência, bati porta, também erro. Sim. Né? Primeiro, e não morri de orgulho, não fui dormir feliz, eu fui dormir com o coração apertado, mas antes de dormir eu consegui reaver com os meninos. Primeiro, é a gente fazer as pazes com a nossa imperfeição, né? Quando a Mel, minha primeira filha, nasceu, eu dava aula sobre desenvolvimento infantil, eu orientava famílias há 15 anos, estava no meio do doutorado em educação, então eu tinha certeza que eu ia ser a mãe plena, absoluta. Eu não fui. E eu adoeci emocionalmente, literalmente. Eu fui buscar ajuda mesmo, onde eu fui parar. Opa, Cecília, tem um ser humano aí. Primeiro é fazer as pazes com essa imperfeição. E os nossos pais falharam com a gente, nós vamos falhar e falhamos com os nossos filhos e eles vão falhar com os filhos. Qual a diferença, né? Os nossos pais proporcionaram pra gente o melhor que eles puderam, que eles deram conta, a gente faz com os nossos filhos a mesma coisa, né? Primeiro, eu acho que é fazer as pazes com a nossa imperfeição e segundo, buscar. Sozinhos, não damos conta. Eu não dou conta. Eu tenho as minhas buscas.
né, psicoterapêuticas, os grupos de mãe que eu vou lá desabafar, eu ajudo, eu sou ajudada. Igual, Laura, você faz o esporte, que eu vejo. Então é uma série de situações. Isso. Né? A gente se abastecer. Mas primeiro vamos dar as mãos imperfeitos, porque aqui, literalmente, gente. E essa roda aqui, ela seria infinita até todo mundo dá as E mãos. pra Laura eu falo, viver o momento. Você sabe qual que é, né? E não é fácil. Então, junta tudo, né? Junta tudo. Mas isso vai ser sempre um momento que eu estou vivendo agora, mas ano que vem vai ser outro, e outros, e outros, e outros. Eu acho que é isso, é a gente se perdoar, mas também tentar melhorar, né? A gente também não pode se fechar, né, gente? Esse que é o problema. Aí vem a autorresponsabilidade. Opa, eu não vou estar sempre bem, não estou sempre bem, mas é minha responsabilidade voltar pro meu eixo, não dos meus filhos. Claro, porque vocês me tiraram do sério. Não. Eu saí do sério porque eu não tô bem, eu preciso de buscar algumas coisas. A gente não pode fazer dos nossos filhos os nossos para-raios. É você. Não é. O meu nervosismo com os meninos ontem não tinha nada a ver com os meus filhos. Mas aí depois você veio, conversou, explicou, pediu desculpas. E aí eles entendem, né? Eles compreendem. A Mel, mamãe, eu te entendi, eu desculpo o Ian. Eu não desculpo. Eu falei, tá bom, filho, você tá com raiva, não tem que desculpar na hora, mas eu queria dizer que eu não fiquei nem um pouco feliz com o que eu falei, com o jeito que eu tratei vocês. Foi horrível e vocês não devem aceitar ninguém tratar vocês como eu tratei vocês hoje. Perfeito. E isso vale muito para os pais, né? Normalmente isso é uma tendência de mãe ter essa sensibilidade. Vale para qualquer educador, agora, né? Para qualquer adulto. O pai tem a questão de ser o turrão, né? De ser a autoridade. Com certeza grande parte dos pais não fazem isso. Muito orgulhoso, né? Prefere manter a posição, ainda bobear a briga com a esposa ainda, né? Você tá mimando demais. Né? Que, verdade. Na verdade não era mimar, era um acolhimento. Então vale aí o recado para os homens, né? Que a gente tanto luta. O Samuel já tem a carteirinha depois que eu tiver 100 anos, ele que vai continuar pai com tem o que fazer de tudo. Porque é muita coisa para ser mudada. Muita. Muito bom, né? Muita coisa e a gente, né, agradeço demais a Cecília. Nossa, maravilha. Tempo aí. Deu, infelizmente. É verdade. Tomara que você pegou uma coisa legal, Laura. Nós somos privilegiados de estar aqui hoje, né? De estar escutando. Não é todo mundo que tem Spotify, não é todo mundo que tem internet. Imagina as pessoas que não têm acesso a nada. É o que eu falei. E aí, às vezes, tem 3, 4, 5 filhos. É loucura, gente. Ou que não tem condição. Mora, né? A gente sabe a situação do nosso país. Se Deus quiser, esse conteúdo rico vai chegar em pelo menos uma pessoa, né? E virar aí um viral. E para que a gente consiga colher, nem que seja com informação. Ajudar mais pessoas. Então, acho que é isso. Esse é o nosso Família Tamo Junto podcast. É um canal de comunicação gentil, que a gente traz pessoas do bem. E a gente não está aqui como apresentadores, estamos como um pai, como uma mãe. Certeza. O tempo todo a gente se mostra, né? Se expõe, como inclusive. A gente sempre faz no recreio, como faz pelo pai também. Não ter medo de falar sobre espermatozoides, que grande parte não prestam para nada, que é o meu caso. Acho que tá a dica aí. Mas eu tive 2 bebês. E é isso. Muito obrigado, Cecília, mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço vocês, queridos. Tamo junto. Contem comigo. Agradecendo novamente o Tauá Resorts, que patrocina a gente, o Kids English, que é um curso maravilhoso. Aí, Kids English, estamos levando o inglês para milhares de crianças aí para o Brasil inteiro e fora também. Agradecer aqui a presença do Igor, que tá aqui, fez um joinha assim, faz de novo aí. Valeu, mano. O Inbox Podcast, onde a gente tem toda essa produção, a gente tem a ideia, a gente chega e faz acontecer. Então, se você tem alguma questão de querer mudar o mundo, chega mais, converse com a galera aqui. Muito obrigado. Temos com a presença ilustre aqui do PH, de qual agência que é, PH? Grupo GAT também está aqui acompanhando a Cecília. E se quiser, gruda em nós também, né? Não, imagina. Redes sociais, qual que é a sua? Coloca a sua. Cecília Antipoff, _, também tem um canal no YouTube, Cecília Antipoff. E Antipoff, a gente vai colocar, POFF, F mudo. E tem um evento lindo, né? Que é o Maternar Festival, que sempre tem eventos. Vai ter esse ano que vem? Vai, tomara. Não tivemos fôlego, não. Mas ainda não. Mas a gente já fizemos 2 edições maravilhosas, mas em breve a gente dá fazer mais eventos, né? A gente tem que espalhar esse amor aí pelo mundo, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.